Hoje nós iremos falar sobre o Halloween. Como de costume, né? Todo dia 31 de outubro é celebrado nos Estados Unidos o Halloween, que ficou conhecido como o Dia das Bruxas. Mas até que o tema, né, da nossa formação é o Halloween e a banalização do diabólico, quando o entretenimento flerta com o oculto. Pode passar? Primeiramente, antes de falar de Halloween, da festa do Halloween, nós precisamos entender um pouco sobre o que nós chamamos de gênero de terror, né? Nós sabemos que existem vários gêneros literários. Então, temos gêneros poéticos, gêneros de fantasia, e o gênero de terror, ele sempre foi um dos gêneros como qualquer outro que existe. Então, se olharmos na Grécia Antiga, quando, eu não sei se vocês já viram aquela figura da Medusa, daquela mulher que tem o cabelo de cobra, e quando as pessoas olham para ela, se transforma em pedra. Então, dentro da cultura grega já existia esse gênero de terror, quando eles falavam dessas criaturas mitológicas, a Medusa, o Minotauro, o Cérbero, que é aquele cão do Hades lá, aquele cão de 3 cabeças, que lá no Harry Potter aparece, se eu não me engano, aparece ele lá, no Harry Potter, e a pedra filosofal que ele guarda lá, então, que é chamado Cérbero. Então, por quê? O intuito do gênero de terror era sempre a tentativa de tentar explicar a questão do oculto. O que é o oculto? O que acontece depois da morte? Então, o Cérbero, que ele era esse cão de Hades, ele guardava as portas do inferno. Mas o inferno, na cultura grega, não é o inferno que nós entendemos. O inferno, na cultura grega, era onde os mortos, eles iam lá, pegavam o barquinho deles e remavam até chegar no outro lado, onde eles iriam ficar lá. Então o Cérbero, o que ele fazia? Ele guardava as portas do inferno. Então nenhum vivo poderia entrar lá. Então dentro do gênero de terror sempre estava dentro dessa cultura. Vamos dar outro exemplo aqui. O conto da Chapeuzinho Vermelho é um conto de terror. Claro que nós conhecemos a Chapeuzinho Vermelho lá dos contos da Disney, mas aqui no conto original da Chapeuzinho Vermelho, ela morre no final. Ela morre. Mas por quê? Aí tinha os contos de fadas de terror e os contos de fada ligados mais a um gênero de comédia. Mas quando falamos de comédia, não falamos como nós entendemos hoje, comédia para rir. A comédia era aquilo que eles entendiam como uma história para ensinar um valor, sem ter uma tragédia envolvida. O terror era para ensinar um valor com uma tragédia envolvida. Um exemplo, no conto da Chapeuzinho Vermelho, no original, a mãe fala para ela levar lá o negócio, a marmita para a avó dela, mas fala para ela, olha, não fala com estranhos, vai direto, não mude o caminho. E o que acontece? Ela muda o caminho e encontra o lobo. Aí eles vão conversando e ela fala, o lobo chega primeiro, se disfarça, tal, mata a vovó, depois mata ela. Mas padre, que valor eles queriam ensinar com essa tragédia? Eles queriam ensinar que algumas das nossas decisões são irremediáveis. Quer dizer que tem coisas que fazemos na nossa vida que não tem conserto, que nós vamos ter que arcar com as consequências. Então, essas histórias eram contadas para quê? Para ensinar um valor. O conto da Chapeuzinho Vermelho era para ensinar que uma desobediência pode custar uma vida.
Então, não é só a desobediência aos pais, é a desobediência diante de uma autoridade. Então, os contos de terror, eles queriam, através de uma tragédia, através do medo, ensinar um valor. É porque nós entendemos o medo como algo muito aterrorizante. Mas o medo, ele faz parte do ser humano e todo ser humano precisa ter medo. O medo não é o oposto da coragem. Às vezes a gente acha assim, essa pessoa é medrosa, essa pessoa é corajosa. Está errado. A coragem é uma coisa, o medo é outra. A coragem é a capacidade de agir, bem. O medo é a capacidade de entender que eu tenho limites. Entendeu? Isso que está vinculado ao medo. A questão é que hoje em dia, por conta dos filmes de terror, essas coisas, nós começamos a vincular o medo a uma carência psicológica. Por quê? Hoje as pessoas, elas vão, exemplo, tem lá o filme de terror de um homem que mata as pessoas, tá, essas coisas. Eles querem gerar o quê? Eles não querem gerar um medo seguro. Eles querem gerar um medo na psique humana. Ele quer que a pessoa fique constantemente com alerta. E isso não é benéfico. Uma pessoa não pode ficar. O medo é aquela questão de entender, eu tenho limites. Eu não posso, tem coisas que eu não posso ultrapassar. Por quê? Porque eu não tenho o controle da minha vida. Então, um exemplo, o medo, às vezes dá um exemplo, o medo de dormir no escuro, essas coisas. Por que o medo de dormir no escuro? Porque a escuridão, ela revela o quê? Ela revela que os nossos sentidos, muitas vezes, não conseguem controlar tudo. Porque através da escuridão, os meus olhos não conseguem ver o que está acontecendo. Um exemplo, nós conhecemos a história do Papai Noel. O Papai Noel é São Nicolau, mas tinha um demônio chamado Krakus, que era o demônio que pegava as crianças e desobedecia os pais. O que eles contavam? Se o Papai Noel era aquele que presenteava as crianças que se comportavam bem, o Krakus era o que pegava as crianças. Aí o que os pais falavam? Você vai rezar para São Nicolau, para ele te ajudar a você se comportar bem, para o Krakus não te pegar. O que eles estão querendo aqui? Diante dessa figura do mal, eles estão ensinando o quê? Que o que derrota o mal é o quê? A oração ao São Nicolau, que hoje em dia é o Papai Noel. Então, o gênero de terror, ele sempre tem a tentativa de ensinar, através de uma tragédia, a uma educação, um valor ali. Claro que, um exemplo, dos adultos aqui, quando seus filhos eram pequenos, quem contava historinha para eles? Levanta a mão aqui. Até que... E depois da historinha, você explicava para ele, ou você deixava que ele pensasse naquilo e depois você explicava? Hã? Deixava pensar. Então, o intuito das histórias é isso. Você deixa que a criança, através da sua imaginação, ela vai montando aquilo. Por quê? Porque ela vai começar a entrar em conflito com aquilo que às vezes ela não conhece ainda. Então, toda a história, ela tem essa questão um pouco mágica, de fazer com que a criança ela comece a trabalhar, porque imaginação, ela não é uma coisa de ignorantes. A nossa mente, ela funciona dessa maneira. Nós temos inteligência, nós temos vontade, nós temos memória e nós temos imaginação. Dentro da nossa capacidade cerebral, tem isso, inteligência. O que é inteligência? É a capacidade de raciocínio que nós temos, a capacidade de autorreflexão, entendeu? Um exemplo, o fato de você saber que você está aqui hoje é uma atividade da sua inteligência.
O fato de você saber o que comeu ontem é uma atividade da sua memória. A atividade de saber que você quer comer é uma atividade da vontade. E a imaginação? A imaginação é a capacidade que tem de unir memória com inteligência. E assim, um exemplo. Para explicar o que é uma virtude, nós conseguimos entender a virtude na inteligência. Nós conseguimos gravar na memória os conceitos, mas é a imaginação que ajuda na aplicação. E é isso que vem as histórias. As histórias trabalham a imaginação para que, quando a inteligência souber o conceito da virtude, a inteligência saiba aplicar através da imaginação. Pode passar? Então, mas o que acontece? O gênero de terror, ele acabou perdendo a sua essência para que ele se torne o quê? Uma coisa engraçada, uma coisa legal. Aquilo que era utilizado para ensinar um valor, virou mais uma questão de debochar. Debochar do mal, debochar das coisas ocultas, das coisas das trevas. Isso que é o problema do terror hoje. Por quê? O problema é que alguns vão falar, assistir filme de terror é errado? Os filmes de terror hoje, sim. Por quê? Qual é a graça que tem você assistir um filme em que você vai passar de 5 em 5 minutos tomando susto? Isso não faz sentido. Você vai assistir só para você está pagando para o seu coração ficar sendo acelerado todas as vezes. Entende? Então o que acontece? Virou um entretenimento. Não é mais aquela experiência de eu assisto, eu me divirto, mas eu tiro um valor daquilo. Agora eu assisto, ou às vezes eu nem me divirto, e ainda gera em mim um medo psicológico. Que até que hoje os cineastas estão chamando de terror psicológico. O que é o terror psicológico? Ele vai trabalhar com o som, ele vai trabalhar com a cena, que nem aquela cena clássica de filme de terror. Sempre em filme de terror, a primeira coisa que se mexe é um brinquedo aleatório. O brinquedo está lá e do nada o brinquedo começa a mexer. O que eles são? Por quê? Eles percebem, toda casa que tem criança tem o quê? Tem um brinquedo. Aí do nada ele vai trabalhar. E quando você escuta um barulho, você vai achar que é o quê? A sua mente sempre vai vincular aquele susto que você levou lá atrás daquele filme. Então, não existe valor aquilo. Só deixa a sua mente em alerta para outras coisas. Então, não tem valor nisso. Na verdade, é só um flertar com o mal, flertar com o oculto. Pode passar? Então, o medo vira entretenimento. O que era símbolo do mal, a cultura transformou em diversão inofensiva. Mas o mal não deixa de ser real, porque retratamos como piada. O que quer dizer? Que muitas vezes o mal vem sendo retratado. Um exemplo aqui. O vampiro, ele sempre tinha aquele retrato. O que é o vampiro? O vampiro é um ser que está morto e que, para se tornar vivo, ficar vivo, ele se alimenta do sangue. E por que o vampiro se alimenta do sangue? Porque o sangue quer dizer vida. O sangue quer dizer vida. Como ele está morto, ele precisa do quê? De vida. Então o sangue significa vida. O que eles fazem? Eles vão e transformam aqui. Aí não é uma crítica ao filme, mas é como se retrata. Aí pega lá um vampiro, aí pega um homem muito bonito e transforma ele num vampiro, para que você, olhando para o vampiro, você comece a gostar de uma criatura que mata seres humanos. E antes, todo mundo gostava do Van Helsing, né? O Van Helsing era o caçador de vampiros. Agora, o povo quer que o caçador de vampiro morra e o vampiro viva. Isso não tem sentido. O vampiro foi criado para nos mostrar que
como que é a vida. Depois nós vamos falar sobre o vampiro, sobre o Frankenstein, que é um dos monstros da antiguidade, e sobre a múmia, que são esses 3 monstros aí da antiguidade. Mas o que acontece? Desse jeito, então, nós podemos ver várias séries de vampiros, onde o vampiro é muito galã, o vampiro é muito bonito, é muito sedutor. Isso acaba tirando o aspecto diabólico. E aí sua mente acaba gostando mais do vampiro que mata do que daquele que deveria proteger. Aí fala, mas pode existir vampiro bom. Não existe vampiro bom. E isso é uma tentativa moderna de o quê? De tirar. Até que o conto do Drácula é um conto muito bom. É um conto muito bom. O livro do Drácula conta a história do Drácula, quem era o Drácula. E ele nunca foi bom. Até que o vampiro dorme em quê? Em caixão. Vampiro só pode sair à noite. Agora o vampiro brilha no sol. Não, por que o sol matava o vampiro? Porque o sol quer dizer vida. O sol quer dizer força. E o vampiro não resistiria a isso. Então, começamos a brincar com o mal acaba virando entretenimento. E aquilo que deveria nos causar medo não causa mais. Pode passar? Pode passar. Eu tinha separado uma cena, mas é de um filme, eu não vou passar essa cena não. Não. Tem crianças aqui. Então, essa cena é uma cena de um filme chamado Invocação do Mal. Só para vocês saberem que, assim, eles tentam fazer o quê? Eles tentam assustar através dos elementos exteriores. Então, a janela explode, o negócio voa. O que eles acabam? Eles acabam transformando aquilo num show. A igreja sempre olhou para os exorcismos e para as possessões como uma coisa muito discreta. Então, esses filmes transformam aquilo num show. Então, é isso que virou o Halloween. E qual é a origem do Halloween? Primeiro, o Halloween não é Dia das Bruxas. Dia das Bruxas vem depois lá. Halloween não é Dia das Bruxas. Halloween é uma festa irlandesa do povo celta, daquele povo ali celta. E eles celebravam essa festa entre 31 de outubro a 1º de novembro. Pode passar? E o que é essa festa? Essa festa era o seguinte: nessa festa eles falavam que os mortos saíam dos túmulos e começavam a andar pela cidade. Então, a festa do Halloween era o quê? Era o momento em que existe um véu que separa este nosso mundo do mundo dos mortos. Então, uma vez por ano, esse véu abre e os mortos entram nesse plano. E os mortos começam a andar entre as pessoas, as almas começam a andar. Então, eles celebravam isso. O Halloween era isso, era essa festa. Aí tem aquele negócio lá, doces ou travessuras, né? As crianças se vestem, aí vão lá nos Estados Unidos. Se não tem doce, elas fazem uma travessura. Por que disso? Eles acreditavam que os espíritos vagavam, então eles pegavam comida e deixavam na porta das casas, como oferenda, para que os espíritos não entrassem na casa deles e matassem eles. Por isso, o negócio doces ou travessuras. Então, o Halloween era uma festa assim, bem um pouco macabra. Então, eles colocavam lá na porta da casa a comida, porque eles acreditavam, se eu não colocar a comida aqui, os espíritos vão entrar e vão fazer algum mal na minha casa. Então, para proteger a minha casa, porque eles acreditavam que os espíritos, quando saíam, eles ficavam com o quê? Com fome. Então, eles iam comer. Então, aí virou essa questão de, nos Estados Unidos, claro, doces ou travessuras. Aí, se você bate lá na casa, a pessoa não tem doces, aí as crianças vão lá e começam a fazer travessuras. Mas isso vem dessa cultura celta. Então, quando os irlandeses foram para os Estados Unidos, eles levaram essa cultura.
Então, a comunidade irlandesa levava essa cultura. E aonde entra, pode passar? Entra o quê? Entra o conflito aqui entre a festa celta com a festa que a igreja já celebrava, chamada Halloween, né? Halloween, que é uma festa antiga que a igreja já celebrava. A igreja sempre celebrou, que as pessoas acham assim, não, tinha a festa lá e a igreja, para não deixar os povos celebrarem a sua festa, a igreja vai lá e batizou o Halloween. Não, a igreja não batizou o Halloween. A igreja celebrava o quê? A igreja celebrava todos os santos e depois ela tinha um dia para rezar pelas almas do purgatório. Então, coincidentemente, era na mesma época. Então, isso entrou em conflito ali com os primeiros cristãos na Irlanda do Norte e na Irlanda do Sul. Então, o que acontece? Houve o quê? Um conflito entre essas duas festas. Então, a igreja não batizou o Halloween. A igreja já celebrava a festa de Todos os Santos. Mas entra em conflito por quê? Pode passar? Então, o Papa Gregório, ele institui fixamente para toda a Igreja Universal a festa de Todos os Santos, para comemorar aqueles santos que não foram canonizados, mas estão no céu. Então, a festa de Todos os Santos é para celebrar aquelas pessoas que morreram, estão no céu, mas não foram canonizadas. Por isso, festa de Todos os Santos, que nós chamamos, que antigamente chamava de festas dos santos desconhecidos. Porque quem está no céu é santo, mas poucos são canonizados. Então, se os santos canonizados, cada um tem sua festa, então a igreja percebeu que tem alguns santos que nós não conhecemos, que foram pessoas que viveram bem aqui, que foram tementes a Deus, que morreram, que estão no céu, mas que elas também precisam de uma veneração. Então, a igreja institui, no dia 1º de novembro, a festa de Todos os Santos. E no dia 2, a igreja celebra o dia de finados. O que é o dia de finados? O dia de finados não é dia de luto. O dia de finados não é para a gente simplesmente recordar lá. Não, o dia de finados é a igreja se reúne para rezar pelas almas que estão no purgatório. E nós rezamos pelos nossos falecidos porque nós não sabemos onde eles estão. Esperamos que estejam no céu. Mas, por via das dúvidas, é melhor rezar por eles. Então, o dia de finados, a igreja não cultua os mortos. Se na festa lá da cultura celta, eles acreditavam que os mortos saíam para assombrar as pessoas, para nós, os mortos, eles precisam da nossa oração. Então, no dia 2 de finados, a igreja se reúne, visita o cemitério para recordar daquelas pessoas que partiram, e se elas estão no purgatório, o que a gente faz? Rezamos por elas. Mas aí que entra o conflito. Por quê? Porque começa o quê? A banalização. A banalização começa quando a cultura moderna começa a pegar a festa celta e transformar no entretenimento para as crianças, para as pessoas. Pode passar? Então, para a igreja, essa festa, que é a véspera de Todos os Santos, era um momento de reflexão, onde a igreja vai refletir do quê? A finalidade do homem. Céu, inferno e purgatório. A igreja, o que é o céu? O que é o inferno? O que é o purgatório? Então, que a igreja chama de novíssimos. A igreja, ela reza pelos mortos, ela pede a intercessão dos santos. Por quê? Porque ela quer incentivar os seus fiéis a entender que o homem tem um fim
E qual é o fim do homem? O fim do homem passa pela morte. E a morte vem para todos. Então, essa festa que nós chamamos de Halloween para a igreja é a festa onde a igreja reflete sobre a igreja celeste, os santos, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, aqueles que estão no inferno, que são os condenados, e aqueles que estão aqui na terra, que ainda estão vivos. Então, esse é o tempo de reflexão. É o tempo de reflexão. Então, é o tempo em que a igreja utiliza para rezar por essas almas, para pedir a intercessão dos santos. Podemos? Pode passar? Então, e o que acontece? Então, na transformação moderna, o Halloween, ele começa a tomar um novo. Então, entra doce ou travessuras, começa a questão da fantasia, entendeu? Porque assim, as pessoas falam, no Halloween precisa se fantasiar. Mas se olharmos o Halloween sério mesmo, não existe fantasia, não existe essas coisas. Essa coisa veio de uma cultura pagã, que entra em conflito com a cultura cristã, né? E a cultura cristã tenta mostrar o quê? Tenta mostrar que o problema não está... isso daqui é a noiva do Frankenstein. O problema não está nas criaturas, em falar de vampiro, em falar de lobisomem, em falar disso. O problema é o esvaziamento espiritual. O problema é o caráter comercial que essas coisas ganham. A questão de introduzir na mente das pessoas um flertar, um desejar fazer parte com essas criaturas das trevas. Essas criaturas das trevas, elas têm que nos ensinar o perigo das trevas e não querer que a gente deseje ser criatura das trevas. Então, o que eles fazem? Eles começam a trazer o Halloween como uma questão cultural, como uma festa para as crianças. E por que para as crianças? Por quê? Porque as crianças são as mais influenciáveis. As crianças, elas querem, se elas olham, querem, e fazem com que? Com que os pais comprem, com que os pais, nossa, é tão bom meu filho se vestir de bruxinha, meu filho se vestir de vampirinho. Padre, tem problema? É pecado? Pecado não é. Mas a questão aqui é como essas coisas, elas começam a mudar a nossa mentalidade em relação ao gênero de terror. Esse é o problema. Esse é o problema. Por quê? Quando nós entendemos fantasia, o que é uma fantasia? A fantasia é você querer ser. Então, quando nós falamos de um reino de fantasia, um reino perfeito que se assemelha a esse reino. Essa é a denominação de palavra fantasia. Então, se eu quero me fantasiar, então eu penso, eu quero ser algo melhor do que eu sou. Aí pensa, se você se fantasia de bruxa, as mulheres, você está sendo melhor do que você é? Se você se fantasia de vampiro, você está sendo melhor do que você é? Viu que não faz sentido? Se a gente pegar o termo da palavra, fantasiar é isso. Se o menino está se fantasiando daquilo, dá um exemplo, né? É um menino se fantasiar de Homem-Aranha. Porque ele olha para o Homem-Aranha, ele vê algo no Homem-Aranha que ele quer ser. Se ele se fantasia lá do Homem de Ferro, entende? Aí se ele fantasia de vampiro, de bruxinha, dessas coisas, do lobisomem, entende? É porque, como nós estamos numa cultura muito permissiva, nós acabamos não refletindo como essas coisas causam dano à nossa capacidade de refletir. Então, se a gente não reflete sobre isso, essas coisas vão passando. Então, só vira mais um entretenimento ali. É uma vez por ano e eu vou... Até que eu falo para as pessoas, nos Estados Unidos faz até sentido, porque aquilo se acoplou na cultura deles, né? Mas para nós não faz sentido.
É a mesma coisa se eu falar para vocês aqui, a partir de hoje nós iremos fazer a festa de ação de graças, que é uma festa famosa lá nos Estados Unidos. Não tem sentido para nós. Por quê? Porque não fala com a nossa cultura. O problema é isso, né? Não é algo próprio nosso, entendeu? Um exemplo, faria mais sentido um dos meninos aqui se vestir de Saci Pererê do que de vampiro, né? Não é? Eu estou dizendo isso porque são coisas da nossa cultura. O Saci Pererê, a Cuca, acho que é o Curupira, esses daí, né? O Boto Cor-de-Rosa, é mais próximo da nossa cultura. Coisa que o Halloween não é, né? E por isso causa dano, porque nós não entendemos como isso funciona. E aqui eu nem estou falando do quesito espiritual. Eu estou falando do quesito realmente da reflexão de que uma coisa que era utilizada para educar, ela perde o seu sentido de educar e se torna um entretenimento vazio. Algo que eu faço simplesmente porque todo mundo está fazendo, ou porque está virando moda. Podemos passar? Então, existe aqui e como a Igreja Católica, pode passar? E como a Igreja Católica olha para a literatura de terror? Como a Igreja Católica olha? A Igreja Católica condena os filmes de terror? A Igreja Católica condena os contos de terror? Não. Mas a Igreja Católica, ela quer que você reflita e traga sobre as questões dos filmes. Que nem, nós sabemos que o vampiro não existe. Nós sabemos que alguns monstros não existem. Mas a questão é, o que esses monstros comunicam à nossa realidade? Então, o gênero de terror, ele precisa nos colocar na realidade. Qual é a realidade? O mal existe. O filme de terror, ele vem colocar o mal existe, o mal está presente na sociedade e o mal da sociedade não me torna bom. Às vezes nós achamos isso, né? Aquela pessoa mata, aquela pessoa rouba, então eu sou melhor do que ela. Não necessariamente. Um exemplo, tem um conto de terror que eu acho muito legal, chamado O Médico e o Monstro. Esse é um dos melhores. É um homem que ele tem um monstro dentro dele. E para ele precisa tomar todos os dias uma poção para que esse monstro não saia. Porque toda vez que esse monstro sai, esse monstro mata, esse monstro rouba. E ele é um médico muito famoso. E neste conto de terror, esse é um conto terror misturado com policial. Porque acontecem vários assassinatos e ninguém sabe quem fez. E começam a investigar e eles descobrem que existe um monstro. Mas quem é esse monstro? Aí no final, descobre ele lá. E qual é a mensagem desse conto? Que muitas vezes nós achamos que o mal, ele precisa ser controlado, mas o mal precisa ser arrancado. O mal não deve ser aquela poçãozinha que eu tomo para segurar o mal. O mal, ele é uma semente que cresce dentro de nós. Quer dizer o quê? Quer dizer que o mal não é um agente externo. O mal é algo que nasce dentro. Mas se eu, sabendo que o mal é algo que nasce dentro, e eu ainda insisto em querer fazer parte desse mal, eu não vou conseguir arrancar o mal. Que nem se vocês quiserem, vocês podem comprar, é muito bom. O Médico e o Monstro. É muito bom, porque tem essa coisa. Também tem outro conto de terror chamado O Retrato de Dorian Gray. Esse daqui é legal também, porque esse homem, ele é um homem muito bonito e ele pinta um retrato. E toda vez que ele erra, toda vez que ele peca, o retrato dele vai sendo danificado. O retrato dele vai sendo danificado. O mal não afeta ele, o mal afeta o retrato dele. E aí chega uma hora lá que quando as pessoas vão ver, o retrato dele está numa forma cadavérica. Quer dizer o quê? Que muitas vezes o mal, ele não vai atingir um aspecto nosso físico, mas ele atinge algo interior. E lembrando, tanto o retrato de Dorian Gray,
tanto O Médico e o Monstro, não são literaturas católicas. Não são. Eles não eram católicos, mas eles entendiam a força do mal. Então eles escreviam não para dar susto às pessoas, eles escreviam para falar sobre o mal interior, sobre a consequência do mal na alma, e eles utilizam através de monstros, de um retrato que se danifica, para mostrar essa consequência. Pode passar? Então, por isso, a igreja, ela olha isso como um campo simbólico. Então, o terror serve para essa educação. Então, o terror não é para rir, mas o terror não é para fugir. O terror serve para que, através do gênero de terror, através daquelas coisas que dão medo, a gente encontre a graça de Deus. Pode passar? Então, o terror... Pode passar? Então, as trevas não são o contrário da luz, mas o lugar onde a luz ainda não chegou. Pode passar? Então, o Halloween, ele nada mais é do que o Halloween moderno, ele nada mais é do que esse vazio completamente do gênero de terror. Ele é esse vazio completo e um retrato da nossa civilização. E aqui, por que, padre, é um retrato da nossa civilização? Porque duas coisas que a nossa civilização perdeu. A nossa civilização perdeu a noção do mal. Por que ela perdeu a noção do mal? Se a verdade é relativa e cada um tem a sua verdade, aqui deve ter umas 70 pessoas. Se cada um tem a sua verdade, logo, se eu fazer o mal para ele, talvez não seja mal. Porque eu tenho a minha verdade e ele tem a dele. Então, o que acontece? Quando cada um tem a sua verdade, logo, nada é mal. Se nada é mal, como ficam as punições? Que nem as pessoas falam assim, o nosso país é muito corrupto. Uma vez uma pessoa falou assim, padre, o nosso país é muito corrupto. Eu falei assim, tá bom. Você acredita que a verdade é única ou cada um tem sua verdade? A pessoa, não, cada um tem sua verdade. Então eu falei, então para você é corrupção, para outro não é. Viu como é o problema? Nós só podemos dizer se uma coisa é certa ou não quando nós temos uma noção concreta do que é verdade, do que é bem. Eu só posso dizer o que é uma coisa é má quando eu sei o que é uma coisa é boa. O problema é isso. O Halloween hoje nada mais é do que uma sociedade que se esvaziou completamente da noção de bem, da noção de mal, da noção do que é certo, do que é errado. E então a linha fica muito complicado. Onde eu vou colocar a linha? Aonde é a linha do certo e do errado? Não tem mais. Então, por isso hoje falar de Halloween, falar dessas coisas é muito complicado. Por quê? Porque cada um aqui pensa diferente. Talvez um pode falar assim, padre, o que você está falando aí não é besteira, isso não se aplica. Por quê? Mas se você for fazer um exame na tua consciência, você vai perceber que a tua consciência, ela está relativizada. Que talvez você categorizou na tua mente o que é bom e o que é ruim. Então, quando a gente categoriza o que é bom e o que é ruim, nós não temos capacidade de fazer uma reflexão sobre os malefícios do mal e os benefícios do bem. Aí nós podemos até cair naquela frase do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Então, não importa, né? Eu posso roubar, mas é que nem o Robin Hood, né? Eu roubo dos ricos para dar para os pobres. Mas roubar é errado. Você pode dar para os pobres, mas não tornará aquele ato bom. Entende? Não tornará o ato bom. Dá um exemplo. As pessoas falam assim, padre, quem aqui é a favor da pena de morte? Ninguém, né? Mas eu falo assim, quem aqui é a favor do aborto? Alguns podem até levantar a mão. Mas não é quase a mesma coisa? Então, eu estava percebendo que a nossa cultura se esvaziou tanto que noção de bem e mal não existe. E isso entrou aos poucos. Só pensar. Quando a menina chega lá e fala assim, nossa, o Erdos de lado é tão lindo. Cara, ele é um vampiro.
Na natureza dele, ele deveria sugar o seu sangue, não namorar com você. Entende como que é a coisa? Como a coisa se tornou tão banal? Se tornando banal, se esvazia. Então, se nós não temos noção de bem, não temos noção de mal, logo, nós vivemos no mundo de uma neutralidade. E se nós vivemos no mundo de neutralidade, logo as regras não se aplicam. Vai chegar um tempo, eu tenho certeza, que um dia uma pessoa chegar lá no tribunal e ela vai falar, de jeito assim, o juiz vai falar assim, você vai pegar 10 anos de cadeia porque você matou. Aí ele vai levantar a mão e falar assim, não, para mim isso não é morte. Ele vai estar certo ou vai estar errado? Vai chegar um dia isso. Por quê? Porque se eu posso definir o que é certo e o que é errado, então eu posso definir o que é matar e o que não é matar. Ele pode falar assim, para mim isso não é morte. Morte, aí ele vai dar uma outra categoria de morte. Então, os filmes, as séries, os desenhos, eles só são um retrato da onde está avançando a nossa sociedade. Um exemplo, quem é mais velho lembra do He-Man. Lá no final do He-Man, o He-Man sempre dava uma lição lá, né? Mas hoje as crianças querem Peppa Pig, quer aquela lá Dora Aventureira, que desenhos bestas, que não tem nada. É mais um reflexo do quê? Um reflexo de uma sociedade totalmente vazia. Pode passar? Então, por isso, nós precisamos ter uma versão equilibrada. Falar do Halloween não é só uma questão de moralismo. Eu não estou aqui para falar sobre moralismo, não. Eu estou aqui para que vocês reflitam sobre a profundidade que é essa data. E que a igreja sempre vê essa data como uma oportunidade de reflexão sobre o nosso fim. Sobre o nosso fim. E que o terror, ele serve para nos ensinar através de uma tragédia. Porque através das tragédias também aprendemos, também conhecemos o mal. Pode passar? Então, né? Então, a literatura de terror é, em certo sentido, a parábola moderna do mal. Cada monstro é uma metáfora. Pode passar? Então, aqui, ó. O que era a noção de vampiro? Quando o Bram Stoker foi o que criou o Drácula, quando ele criou o vampiro, o que ele pensou? O pecado que suga a vida. O pecado que suga a vida. O vampiro é um ser morto. Um ser morto que, através de uma ação, quer tirar uma vida, porque o sangue é vida. O segundo, o zumbi, né? Tem gente que gosta de The Walking Dead, né? The Walking Dead, essas coisas. O que é o zumbi? Uma massa sem alma. Um corpo que anda, né? E eu não estou falando que não possa, mas assim, entendendo que o zumbi é um ser que não tem alma. É um ser que ele está ali, é um morto-vivo. Então, o fantasma, uma memória não reconciliada. Uma memória não reconciliada. Quando falamos de fantasma, os fantasmas voltam. O fantasma quer dizer o quê? Quer dizer a mente, a consciência que não sabe lidar com consequências. Um exemplo, acho que todo mundo lembra do Gasparzinho, né? O Gasparzinho é isso, né? Um fantasma é uma memória não reconciliada. Quantas vezes, quando nós não conseguimos reconciliar com as coisas do nosso passado, nós vivemos como fantasma. Fantasma quer dizer uma coisa abstrata que vai penando. O demônio, a tentação concreta, quer dizer o quê? A tentação que busca nos tirar do caminho de Deus. Aí nós temos aqui o Frankenstein. O Frankenstein é o quê? O Frankenstein é um homem. O Frankenstein é um médico que criou um monstro. Ele pegou vários cadáveres, juntou e costurou e tentou criar um monstro. Quer dizer o quê? Quer dizer a vida sem Deus. Quer dizer que o homem se torna criador de tudo. O homem que vive sem Deus.
Então, todos esses monstros, que hoje é porque tem poucos filmes desse tipo de monstros, né? Mas todos esses monstros, eles tinham como pano de fundo um ensinamento para nos fazer refletir. E aí, pode passar? E por último, né, porque hoje em dia está tendo muito a questão dos filmes com demônios de possessão. Na verdade, qual é o problema aí? Eu já falo de uma questão espiritual. Qual é o problema desses filmes que falam de possessões, de demônios, essas coisas? O problema desses filmes, porque eles querem mostrar que o mal tem um poder maior do que ele tem. Porque você percebe que nesse filme, eu sempre me pergunto, né? Onde está Deus nesses filmes? Porque o demônio pinta e borda e o problema é isso. Esses filmes, ele nos coloca numa dinâmica de onde está Deus? E nós sabemos de uma coisa, que Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. O problema de hoje dos filmes de terror é porque eles colocam o mal numa força desproporcional do que eles têm. E sabemos que o bem é maior do que o mal. O mal é muito pequeno comparado ao poder de Deus. Então, mais do que uma questão moralista, nós precisamos entender que o Halloween, ele tem que ser para nós católicos com uma reflexão sobre o fim do homem, sobre como estamos caminhando a nossa vida, sobre o mal que tenta muitas vezes impeirar sobre nós, né? Muito mais do que essa coisa de vestir, mas uma reflexão profunda sobre isso. E também tomar cuidado com as questões espirituais que tem sobre isso. Por quê? Principalmente quando eu não rezo, ou quando eu não estou perto de Deus, eu abro brecha para outras coisas. Então eu sempre falo para as pessoas, você está rezando? Você está confessando? Se você está, continue, que o mal não vai. Mas se você não está, você já deu a abertura. Quando a gente deixa de rezar, a gente já abre a porta. Aí tem as chamadas contaminações espirituais, que vem também sobre isso. Por quê? Se você não reza, aí você assiste um filme desse, aí o que o demônio vai fazer? O demônio irá trabalhar, vai trabalhar o medo em você através desse filme. Vai trabalhar o pânico, né? Vai trabalhar várias coisas. Você vai começar a ficar com medo. Então, é assim que o demônio trabalha. O demônio, ele só quer uma brecha. Se você não está rezando e você começa a ver essas coisas, prepare-se que ele começa a trabalhar em cima daquilo, porque ele é muito inteligente. Entendeu? Então, aqui é essa profundidade de entender que os filmes, eles precisam nos ensinar e não ser só um entretenimento vazio. Amém? Assim, para os mais velhos isso pode fazer mais sentido, para as crianças nem tanto. Mas existe um movimento de descristianização do Ocidente. Por quê? Porque o cristianismo, ele é um fator moral. Então o cristianismo, ele tem como a sua base a distinção entre bem e mal. Então, existe um movimento de descristianizar. E a primeira coisa que você faz para descristianizar é quando você começa a falar que, olha, essa coisa aqui, que antigamente falava que era ruim, hoje não é tão ruim. E daqui a pouco não é tão ruim. Daqui a pouco não é tão ruim, a tal ponto daquela coisa ficar normal. Então, este movimento está acontecendo. E este movimento acontece através aqui, aí os pais precisam, na sua educação com seus filhos, prestar atenção no que seus filhos assistem. A tal ponto de um desenho, dá um exemplo. Tenho certeza aqui que muitos pais já deixaram seus filhos assistir Peppa Pig. Uma vez, eu assisti a Peppa Pig, ela falou uma coisa lá, horrorosa.
E eu falei assim, como o pai deixa a criança assistir uma porquinha dessa? Além de ser feio aquele bicho. Entendeu? Então, assim, o que acontece? É essa questão de transformar naquilo que é normal. Aí daqui a pouco o seu filho tem aquela ideia e você não sabe de onde teu filho tirou aquela ideia, mas ele tirou do desenho que você deixou, do filme que você deixou, porque uma criança de hoje até 18 anos não tem um pensamento crítico, né? Então vai absorvendo aquilo e o que acontece? A descristianização não vem pelos mais velhos, vem pelos mais novos. Vem pela escola, vem por isso. Então, vai começando assim. Então, assim, primeiro ele vai falar para a criança, não, isso não é mal, não. Aí vai transformando em normal. O que eles querem tirar? Eles querem tirar essa questão do bem e do mal. Não porque eles querem uma sociedade que seja pautada na neutralidade. Por quê? Uma sociedade que é pautada na neutralidade é mais fácil de dominar. É mais fácil. Por quê? Porque quem vai dominar aquilo é quem está no poder. Então, essa é a questão. Você pode ver que eles têm tirado, aos poucos, cada vez, tirou o ensino religioso, foi tirando as coisas, né, da escola. Então, o Halloween entrar no Brasil é um resultado dessa questão. Não, vamos neutralizar. Por quê? Porque existe religiões que adoram isso. Então, nós não podemos falar que é errado, porque senão nós vamos ofender essas religiões, né? Então, é uma descristianização. Eles querem isso. Quanto menos católico tiver, melhor. Melhor. Por quê? Porque ainda a Igreja Católica mantém a base do que é certo e o que é errado. Tirando isso, quem pode dizer o que é certo e o que é errado? Então, traição, divórcio, essas coisas não é errado. Daqui a pouco teu filho vai falar que não quer ir para a escola e você não vai poder mais obrigar ele. Porque ele vai falar assim, para mim estudar é errado. Tudo bem, mas é isso. Estamos caminhando a tal ponto de que daqui a pouco vocês irão se horrorizar pelas coisas que vocês vão ouvir por aí. Já estamos horrorizados, né? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito